Imagine acordar uma, duas ou até 3 vezes durante a noite, com o seu corpo a exigir que saia da cama enquanto ainda está quase inconsciente, os pés a pisarem o chão frio e a cambalear no escuro em direção à casa de banho, perguntando-se por que o seu sono tranquilo é ininterrupto parece coisa do passado. Quando volta para debaixo dos cobertores, a sua mente já está acordada e você teme a fadiga que o acompanhará no dia seguinte. As suas pernas ficam pesadas e o seu coração começa a acelerar um pouco. Essa fadiga não acontece apenas à noite, ela permeia todos os dias, tornando-os mais lentos, pesados e menos vibrantes. Se você reconhece essa batalha silenciosa, saiba que milhões de pessoas com mais de 60 anos lidam com ela todas as noites. Noctúria é o termo usado para descrever a necessidade de urinar uma ou mais vezes depois de ir para a cama. A maioria das pessoas descarta isso como simplesmente envelhecimento, mas a verdade é mais complexa do que isso. Mudanças suaves e naturais podem ajudar o seu corpo a recuperar o controle, e 3 alimentos comuns, quando preparados de forma simples e consumidos no momento adequado, podem ter um impacto surpreendente no número de vezes que você permanece dormindo. O seu descanso não é a única coisa que é encurtada por esses despertares frequentes. Cada viagem aumenta a probabilidade de tropeçar no escuro, prejudica gradualmente a concentração e a memória, aumenta a pressão arterial e perturba subtilmente a estabilidade do açúcar no sangue. O sistema que controla tudo isso, no entanto, reage adequadamente aos sinais vindos do seu interior. As noites podem se tornar mais calmas e longas quando você dá ao seu corpo o que ele realmente precisa. Imagine que são 3 da manhã. Mesmo que a casa esteja silenciosa, você está acordado mais uma vez e se move com cuidado para não acordar ninguém. Cada interrupção priva o corpo de sua oficina noturna, os estágios de sono profundo, durante os quais os hormônios são reiniciados, as memórias são armazenadas e os tecidos se reparam silenciosamente. O dia seguinte chegará com confusão mental, irritabilidade, menos paciência e uma mente que parece estar um passo atrás se você pular esses estágios rotineiramente. Ao longo de meses e anos, as pessoas que acordam muitas vezes à noite são muito mais propensas a sofrer de perda de memória e problemas de concentração. Isso também é detectado pelo coração. O sono interrompido aumenta a pressão arterial, o que é como pedir a um motor desgastado para funcionar com uma carga adicional sem descanso, quando a circulação já está a exigir mais esforço. Imagine agora o oposto. Após 7 ou 8 horas, você acorda espontaneamente, seus olhos se abrem sem esforço e você se sente calmo, lúcido e até mesmo esperançoso. Não é impossível ter essa manhã. Isso se torna mais provável no momento em que você para de aceitar viagens intermináveis como normais e começa a apoiar o ritmo do próprio corpo. Vamos examinar a verdadeira situação antes de chegarmos à primeira refeição. Não é apenas que a sua bexiga seja muito pequena ou ansiosa. Os rins filtram rápida e completamente durante o dia. Eles são feitos para desacelerar à noite, para que você possa dormir profundamente. Essa desaceleração noturna tende a diminuir com o passar dos anos. A bexiga enche mais cedo e o botão de despertar é pressionado mais cedo do que deveria, porque a produção de urina permanece mais próxima do volume durante o dia. Outro fator importante é o líquido que se acumula nas pernas e nos pés, devido ao tempo prolongado em pé ou sentado. A gravidade inverte-se quando se deita. Os rins processam o líquido extra, levando mais urina para a área justamente quando se quer que ela fique tranquila. Mesmo escolhas aparentemente inofensivas à noite podem intensificar esses sinais, assim como alguns medicamentos e uma inflamação leve da bexiga. Reduzir drasticamente a ingestão de líquidos após o início da noite é um erro comum. Isso frequentemente piora a situação. A urina fica concentrada devido à desidratação, o que irrita o revestimento e produz a mesma vontade mesmo em quantidades menores. Selecionar alimentos e bebidas que hidratam suavemente
fornecem minerais calmantes e programar tudo para evitar choques nos rins na hora errada é a melhor maneira de agir. Este é o primeiro prato, que atualmente se encontra em muitos frigoríficos. Um pepino. É simples, crocante e composto principalmente por água, mas com um uso cuidadoso, pode transformar-se de um acompanhamento de salada num aliado à noite. Por que razão 96% de água ajudaria a evitar ter de acordar para ir à casa de banho? Porque a água que transporta não é simples. O potássio e o magnésio, que equilibram os fluidos em todo o corpo e aliviam a tensão muscular, incluindo na parede da bexiga, são minerais que os pepinos transportam consigo. Menos mensagens urgentes quando o volume ainda é baixo são o resultado de um músculo da bexiga mais calmo. É como se o pepino sinalizasse subtilmente ao seu sistema para descansar. Não há crise. Numa aldeia tranquila, a refeição leve da noite de uma senhora idosa era sempre acompanhada por fatias finas de pepino. Antes de perceber que semanas inteiras tinham passado sem uma única ida ao banheiro à noite, ela nunca tinha associado isso ao sono. Não era um padrão aleatório. Comer pepinos durante o período adequado, durante um jantar cedo ou lanche da tarde, 2 a 3 horas antes de dormir, permite que o corpo absorva os minerais e a hidratação leve enquanto os rins ainda estão funcionando bem o suficiente para processá-los. O sistema já está equilibrado quando a desaceleração noturna começa. Uma pequena parte dessa água pode chegar mais tarde do que o desejado se comer muito perto da hora de apagar as luzes. A história muda quando se combina. Coma devagar no meio da tarde ou no final da tarde, depois de cortar meio pepino em rodelas finas, adicionar um pouco de limão fresco e uma pitada de sal marinho. O magnésio presente nos pepinos alivia qualquer irritação e o limão promove a circulação de líquidos durante o dia. A fisetina, uma substância natural encontrada nos pepinos, tem um efeito anti-inflamatório suave. Isso ajuda a reduzir gradualmente a sensibilidade da bexiga, se for um fator. No escuro, menos falsos alarmes resultam em menos incômodo. Reduz até ligeiramente a temperatura corporal, o que promove um sono mais profundo, o que é particularmente benéfico se for ocasionalmente acordado pelo calor ou pela transpiração leve. Durante 7 noites consecutivas, tente adicionar pepino desta forma. Durante a primeira semana, muitas pessoas notam uma diminuição significativa no número de idas à casa de banho. Frequentemente, o seu corpo reage mais rapidamente do que você imagina. Agora passamos para algo totalmente diferente: seco, mastigável e quase sem líquido. Amêndoas. Como é que uma noz pode afetar a sua capacidade de dormir? O magnésio, que muitas vezes está em níveis baixos após os 60 anos, é a estrela aqui. O magnésio diminui a prontidão da bexiga para contrair e comunicar urgência muito cedo, relaxando os músculos lisos em todo o corpo. O magnésio também promove fases de sono mais profundas, que são os momentos em que o cérebro silencia muitos sinais da bexiga por natureza. Aos 70 anos, um homem terminava suas tardes com biscoitos doces e café. O seu nível de açúcar no sangue aumentava, e ele ficava desidratado como resultado desse hábito, o que mais tarde levava ao aumento da produção de urina. O padrão foi alterado ao substituir água morna e um punhado pequeno de amêndoas cruas. Após 3 semanas, ele acordava apenas uma vez na maioria das noites e nem acordava nas outras. Limite-se a amêndoas sem tempero, cruas ou torradas a seco. O excesso de sódio retém líquidos durante o dia e os libera à noite. Um punhado pequeno de 20 a 25 gramas oferece o benefício sem ser excessivo. Aprecie-as com uma fruta suave ou, melhor ainda, com a refeição que teremos a seguir. As amêndoas previnem oscilações de açúcar que podem influenciar indiretamente as alterações hormonais e a produção de urina, reduzindo os níveis de hidratos de carbono e fornecendo proteínas e gorduras saudáveis. Estabilidade durante a noite significa menos surpresas. Isso leva-nos ao terceiro alimento, que é doce, aconchegante e acessível. A banana.
O magnésio e o potássio são fornecidos pelas bananas de uma forma suave e palatável. Aqui, o potássio se destaca porque ajuda a transferir o líquido dos tornozelos e da parte inferior das pernas, evitando o acúmulo ao longo do dia. Menos urina é produzida enquanto dorme, porque menos é devolvida aos rins quando está deitado. O magnésio facilita a transição para um sono profundo e restaurador, relaxando a bexiga mais uma vez. Antes de ir para a cama, uma mulher na casa dos 60 gostava de comer qualquer coisa doce, fosse bolo, biscoitos ou qualquer outra coisa rápida. Ela tinha mais idas à casa de banho, sono fragmentado e níveis elevados de açúcar no sangue devido a esses carboidratos rápidos. As suas noites mudaram quando ela substituiu esses alimentos por uma banana pequena e madura 1 hora antes de dormir. Após 2 semanas, ela relatou que dormia profundamente e mal se lembrava de como era a casa de banho às 3 da manhã. É preferível que estejam mais maduras. Verifique se a casca tem pequenos pontos castanhos. Para ajudar a regular o tempo de sono, os açúcares naturais dessas bananas aumentam suavemente a serotonina, que posteriormente se transforma em melatonina. Além disso, elas contêm triptofano, que apoia sutilmente a química relaxante do cérebro. Para um efeito mais potente, combine. Corte uma banana madura ao meio, polvilhe 10 a 12 amêndoas cruas por cima e, se desejar, cubra com uma colher de iogurte natural sem açúcar. Cerca de 1 hora antes de dormir, coma devagar. Juntos, potássio, magnésio, proteína, gordura saudável e uma pequena quantidade de carboidratos naturais são fornecidos. Quando combinados com pequenos ajustes na rotina, esses 3 alimentos, banana para o equilíbrio final de líquidos e apoio ao sono, amêndoas para acalmar os músculos e fornecer energia constante à noite, e pepino para uma hidratação suave e rica em minerais à tarde, multiplicam os seus efeitos. A maioria dos líquidos deve ser ingerida no início do dia, e as 2 horas finais, antes de dormir, devem ser gradualmente reduzidas. Isso mantém um alto nível de hidratação sem sobrecarregar a bexiga. Mude o álcool e a cafeína para a manhã ou o meio-dia. Ambos causam aumento da micção e perturbam o sono. Passe 20 minutos deitado com as pernas para cima no meio da tarde, se passar muito tempo sentado ou em pé. Os rins completam a tarefa antes do anoitecer, porque a gravidade remove o líquido acumulado enquanto está acordado. Para acalmar o sistema nervoso e manter a bexiga tranquila, relaxe com sons suaves, leitura leve ou respiração lenta. Incorpore isso a uma noite tranquila comendo uma banana antes de dormir, amêndoas mais tarde e um lanche de pepino no meio da tarde. O corpo é nutrido, acalmado e equilibrado por essa sequência, o que, em última análise, permite um descanso ininterrupto. Feche os olhos e veja esta noite sob uma nova luz. O seu corpo começa a relaxar à medida que se acomoda. As horas passam sem problemas, sem caminhadas semiconscientes, sem piso frio sob os pés e sem tempo roubado para reparos. Quando a luz da manhã chega, você acorda sentindo-se grato, estável e presente no momento. Isso não é pensamento positivo. É o resultado de começar a fornecer ao corpo o apoio suave que ele tanto deseja e deixar de aceitar noites interrompidas como inevitáveis. Simples, reais e acessíveis hoje são bananas, amêndoas e pepinos. Acrescente o timing e os pequenos hábitos e a mudança começa. Comece esta noite mesmo. Pegue um pepino fresco, amêndoas cruas sem sal, 1 ou 2 bananas manchadas. Coloque-as onde você possa vê-las. Siga as janelas de que falamos. Preste atenção em como o seu corpo responde. A mudança geralmente surge aos poucos. Menos viagens, alongamentos mais longos e então, um dia, você percebe que o padrão mudou. Se notar uma melhoria após 1 ou 2 semanas, volte aqui e escreva nos comentários quantas vezes costumava acordar e quantas vezes acorda agora. A sua história pode encorajar discretamente outra pessoa que se sinta presa no mesmo ciclo. Se isto lhe tocou, deixe um like para que outros também o encontrem. Inscreva-se e ative as notificações para descobrir maneiras mais naturais de se sentir mais forte,
a cada dia e partilhe com qualquer pessoa com mais de 60 anos que mencione noites agitadas. Desejo-lhe um sono calmo e profundo a partir do momento em que fechar os olhos esta noite. O seu corpo lembra-se de como fazer isso. Você está apenas a ajudá-lo a lembrar-se. Durma bem.